Olá e que todos estejam bem. Me chamo Rafael Baiman, ao meu lado aqui, meu amigo Carl Albert Lima, e esse é o podcast Conversa de Ordem. Nosso primeiro episódio é um projeto idealizado por nós, mas com todo o apoio da comunicação da OAB Maranhão, a quem a gente agradece muito por ter acreditado nesse projeto. E a partir dessa semana eu queria convidar você que está ouvindo ou está nos vendo via YouTube, já a espalhar essa ideia, passar a mensagem, porque de 15 em 15 dias chegará no seu agregador de podcast ou no YouTube um episódio novo do nosso programa Conversa de Ordem, onde a gente sempre tentará abordar questões do direito, mas de uma forma mais leve, um pouco menos sisuda, menos carrancuda, uma forma mais jovial, que tem tudo a ver, inclusive, com o nosso convidado, que eu vou anunciar daqui a pouquinho, e com a nova fase da OAB, digamos assim, que completou o seu 90º ano, mas segue com um corpinho de 40, digamos 40? Menos? Corpinho de 30, então. Cal, uma alegria muito grande estarmos começando mais esse projeto. A gente que tinha essa parceria no podcast Audiência do Dia ano passado, estamos agora no Conversa de Ordem. Eu abro a palavra aí para você falar suas considerações iniciais. Tudo bem, Rafael? Uma satisfação iniciar esse projeto com você. Aqui, uma data inaugural de um projeto que tende certamente a ser muito engrandecedor. As palavras até... Estou tão emocionado que as palavras engasgaram aqui, mas muito engrandecedor para a OAB Maranhão. E ratificar o que você disse, agradecer a essa colheita, a esse acolhimento que a OAB nos proporcionou, a uma ideia que nós trouxemos de trazer um podcast que converse com a advocacia, que converse com toda a classe, que também as escute e aqui reproduza nesse programa, que vai estar acessível para todos aqueles que nos queiram acompanhar. E aqui, Rafael, eu sei que você já começou, já cantou a pedra, né, no começo, mas eu queria dizer que aparentemente nós temos aqui um convidado de pompa, caráter presidencial, não é isso mesmo? É isso mesmo. Já que não dá para fazer tanto mistério sobre isso, a gente passa logo para o pregão da nossa audiência do dia aqui. Vamos lá. Bom, como não poderia ser diferente, ou melhor dizendo, poderia ser diferente, mas o fato é que a gente não quis que fosse diferente, o nosso primeiro convidado do programa Conversa de Ordem é o nosso presidente da OAB Maranhão, Caio Vitor Saraiva Cruz, o presidente mais jovem entre todas as seccionais do Brasil, da OAB que eu acabei de falar, ele com 34 aninhos. 34 anos, Rafael. Cara, é estranho isso, bicho. Eu sou mais velho do que ele. Eu sei que não parece, mas eu fico assim, pô, o cara é mais novo do que eu. Enfim, meu presidente... Essa juventude é precoce. Presidente da OAB está aqui e vamos, em primeiro lugar, evidentemente, lhe agradecer por ter encampado essa ideia. Assim que houve a proclamação do resultado, a gente entrou em contato, falou: presidente, vamos tentar fazer um podcast, vai ser legal, um negócio mais jovial e tudo. E você falou: porra, massa demais, cara, vamos lá com certeza e tudo. E agora a gente está conseguindo levar essa ideia adiante. Então eu já venho aqui lhe apresentando e agradecendo também. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Cal Lima, né? Cal Lima. Eu que tenho que agradecer a vocês a disponibilidade por trazer ideias novas para a nossa ordem, como você disse, uma ordem que completa neste ano de forma muito especial seus 90 anos, mas que caminha de mãos dadas com a jovem advocacia, trazendo a dinâmica do dia a dia, do mundo digital, uma ordem que busca se modernizar cada vez mais. Bom, chegamos aqui no Pela Ordem, vamos passar as perguntas, presidente. Evidentemente a gente tem muito a lhe perguntar e eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer muito lhe ouvir sobre determinados temas. Mas acho que a primeira consideração que a gente tem que fazer aqui, e eu vou até usar as palavras que Cal me mandou quando a gente estava fazendo o roteiro de manhã, ele falou: elogio o presidente, é muito elegante, mas a gente pode ver que ele está abatido. Então eu queria que tu fizesse o resumo. Abatido, eu digo, abatido no sentido cansado. Cansaço, é muito serviço. Que é o tempo todo rodando, ele está em 2, 3 municípios ao mesmo tempo, rodando Maranhão. E pra gente conseguir a agenda com ele hoje. É difícil. Um mês, o podcast era para ter começado no mês de julho. Só conseguimos agora porque hoje foi o primeiro dia que ele conseguiu parar numa sexta-feira para nos atender. Queria que tu me falasse como lidar com essa vida, porque eu tenho certeza que ele ia estar agora de bermuda e chinelo, tomando uma ali no happy hour. Meu amigo, o corpo aparenta cansaço, mas a mente é dia a dia cada vez mais motivada. Cheguei nessa madrugada, na verdade pela manhã, já saí na madrugada de
Governador Nunes Freire, da Baixada. Ontem tive a oportunidade de instalar mais 3 salas para advocacia, uma em Carutapera, uma em Cândido Mendes, outra em Maracassumé, e à noite reuni com a advocacia de Governador Nunes Freire, Maracassumé e alguns colegas da Baixada. E o feedback da advocacia, Rafael, Cal, tem sido muito positivo, no sentido de que tem visto um OAB, de fato, como você colocou, que percorre todo o estado do Maranhão. Eu sou do interior do estado, minha família é de Pedreiras, e uma das grandes propostas nossa de gestão era justamente manter um OAB cada vez mais interiorizado, uma OAB que estivesse próxima da advocacia. E aqui, claro, tendo sempre como visão a defesa de prerrogativas, a entrega de mais estruturas para a advocacia, como as salas que entregamos ontem, os cursos de capacitação, e já entregamos vários cursos de capacitação, a exemplo, o curso de Direito Eleitoral, presencial em todas as subseções do estado. Foram milhares de quilômetros percorridos ao longo desse primeiro mês de gestão. E o sentimento que a advocacia me traz é justamente esse, de que está feliz com a gestão que vem nesses primeiros 6 meses, uma gestão próxima da advocacia. É evidente que essa questão da regionalização é uma prioridade, né? Até porque você está rodando. Aqui já citou 4 municípios, pelo menos, que a OAB alcançou, né? Então há uma regionalização. Aparentemente isso é um pilar dessa gestão. E aí eu pergunto para você, presidente, quais seriam os outros? Eu sei que são várias prioridades que você elencou para essa gestão, mas apontaria alguns outros pilares que considera pertinente para a gestão? Cal, nós temos como eixo principal de gestão a defesa de prerrogativas e assegurar a cada advogado com que ele tenha o seu exercício profissional pleno. E aí com ações, como tenho feito, de caravana de prerrogativas, visitar os colegas, fazer um diálogo institucional que possa assegurar aos advogados e advogadas a manutenção de suas prerrogativas e que possam impactar, as ações da ordem possam impactar diretamente no dia a dia do exercício profissional dos advogados e advogadas. E aqui posso trazer como exemplo conquistas que tivemos ao longo desses 6 meses. Uma das grandes conquistas que obtivemos com diálogo institucional, com o apoio de instituições, foi evitar a remoção das 3 varas do trabalho de Açailândia, Timon e Pedreiras. Nós temos um estado de extensão territorial muito grande e temos apenas 13 varas do trabalho espalhadas durante esse estado tão grande. Então a OAB entendia que nós não podíamos permitir a redução da justiça do trabalho no nosso estado. E com algumas peculiaridades, por exemplo, a Açailândia tem um histórico de trabalho escravo. Então a presença da justiça do trabalho ali era muito importante para a advocacia e também para a sociedade. Linha férrea também, né? Linha férrea, então empresas multinacionais lá instaladas. Então foi uma das grandes vitórias nossas já no início da gestão. Conseguimos também oportunizar a advocacia condições de saúde, que assegurassem saúde. Fizemos a maior testagem realizada na história da OAB no início do ano, com parceria, como disse, com instituições, com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Secretaria de Saúde do município. Realizamos mais de 7 mil testes de Covid para advogados, familiares, dependentes, funcionários dos escritórios aqui na ordem e em várias subseções. Também conseguimos e estamos ainda realizando a vacinação da advocacia, vacinação H1N1, também tivemos aqui vacinação para a Covid-19. Então conseguimos muitas vitórias nesses primeiros 6 meses. Dentre elas também posso destacar a retomada do horário integral do funcionamento dos fóruns da Justiça Estadual, das 8 às 18 horas. É sensacional. O online ele foi um avanço que nós não retroagiremos. É muito bom hoje a gente que exerce a advocacia do dia a dia, poder, por exemplo, quando quer ouvir uma testemunha, poder enviar o link e o magistrado poder ouvir uma testemunha em qualquer outro estado do país ou no mundo. Sim. E antes você ter que ter a burocracia de enviar uma carta precatória para poder intimar, para ouvir no outro estado, tudo isso se tornou muito prático. E tenho certeza que a justiça não vai retroagir quanto a isso. Mas a presença do magistrado, o dia a dia na comarca, é de extrema importância e é assim que prevê a lei. O balcão virtual já era uma vitória muito grande para a advocacia. Com certeza. Agora, a retomada do horário integral, essa aí não tem nem o que falar, cara. Porque de manhã era muito difícil, inclusive, ir ao fórum despachar porque não tinha vaga no estacionamento. Exato. E horário de audiência, né? Horário que usualmente os advogados estão fazendo audiência, às vezes não conseguem pela manhã, precisam ir à tarde fazer uma diligência e encontrando fechado o órgão jurisdicional. Exato. E o balcão virtual, ele gera, às vezes, o dinamismo. O funcionário, às vezes, ao invés de estar atendendo um advogado, no balcão virtual ele consegue atender 2, 3, 4 ao mesmo tempo, passar uma informação de forma mais prática. E aí, tenho observado que algumas comarcas têm tido dificuldade a conseguir manter o atendimento do balcão virtual. Mas não há qualquer interesse
da corregedoria do tribunal em acabar com esse tipo de serviço, com atendimento online. Esse é o diálogo que a gente tem estabelecido com o desembargador Frois, com o corregedor, e tenho certeza que nós vamos cada vez mais conseguir regularizar o atendimento em prol da advocacia e também da sociedade, claro. Então, podemos dizer então que a advocacia de Açailândia pode ficar tranquila que as varas do trabalho de lá, de Pedreiras, estão asseguradas para o exercício da advocacia. Por hora, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e do nosso regional é que não haverão mais a remoção das varas do trabalho, o que para a advocacia trabalhista e para a sociedade como um todo é de extrema relevância. Perfeito. Agora, presidente, um tema que é palpitante é que nós temos bastante advogados que estão atuando, que querem desenvolver sua advocacia com maior envergadura, ter mais alcance, mas esse alcance, às vezes, é visto de uma forma, de uma publicidade que tende, não raro, a ser um pouco exorbitante. A pergunta que eu faço ao senhor é: como a OAB vê essa questão da publicidade, esse desenvolvimento da política de publicidade pelos advogados, e se há alguma inclinação no sentido de fiscalizar e... Como segurar a onda do advogado TikTok. Isso, que é uma realidade. Hoje em dia, as redes sociais estão provando isso. As redes sociais, aí a gente vem de 2 legislações no âmbito do Conselho Federal. Na verdade, 3. Nosso Código de Ética e Disciplina, que ele traz lá as regras para publicidade na advocacia do artigo 39 seguinte do nosso Código de Ética, e destaco para os advogados, especialmente esse artigo, porque ele traz os princípios para a publicidade profissional. E de lá o advogado não pode fugir, que é a não mercantilização da advocacia, que é a publicidade ser sóbria, moderada. Então serão aqueles princípios que vão nortear o advogado no exercício da sua publicidade. Após o nosso Código de Ética e Disciplina, nós temos também, tinha o provimento 94 de 2000, e aí vejam só, do ano de 2000, nós não prevíamos ali ainda a evolução das redes sociais e toda essa modernidade que a gente enfrenta hoje, que traz um imediatismo muito grande, inclusive a dificuldade da instituição de poder fazer a fiscalização, exercer a fiscalização. Então vem o provimento 205 de 2021, que atualiza as regras para a publicidade da advocacia. E não tinha como não permitir com que houvesse a publicidade com o uso das redes sociais. Nós vivemos hoje um outro momento, a publicidade para o advogado e para a advogada tem que ser um pouco mais flexibilizada, um pouco mais aberta, e o provimento 205 ele estabelece essas regras, mas claro, sem fugir daqueles princípios estabelecidos pelo Código de Ética e Disciplina. É importante sempre que o advogado observe essas regras. As redes sociais, TikTok, sejam elas, é muito possível fazer uso dessas redes sociais, mas claro, que deixo sempre dica para os advogados e advogadas, que tentem manter um mínimo ali de distanciamento, e como o próprio princípio do nosso Código de Ética traz, como a publicidade ela tem que ser sóbria e moderada. Se o perfil pessoal não é um perfil tão sóbrio, que separe o perfil profissional do perfil social, ou que se encontre um meio termo, consiga manter o perfil social com o profissional, só que mantendo uma publicidade voltada para a advocacia moderada. E principal dentro disso tudo é o advogado, principalmente o jovem advogado, saber eleger a persona, para qual público de fato ele tem que enviar a informação. Por exemplo, se nós falarmos de processo, de regras processuais, de como fazer uma execução, como fazer um cumprimento de sentença, isso não é de interesse do cliente. O cliente ele quer saber se ele tem aquele determinado direito ou não. Se o direito dele de consumidor foi violado, se quando ele recebeu uma rescisão, se ele tem que receber o pagamento em 10 dias ou não. Então a persona do advogado tem que ser a linguagem para o cliente que ele quer conquistar ou que ele quer se apresentar ali naquele momento. Então, esse é o principal ponto que o advogado tem que estabelecer e, claro, buscar mecanismos dentro das redes sociais para que ele possa fazer. Um dos grandes mecanismos de publicidade que tenho visto os colegas comentarem é o Google... Google Ads, que tem conseguido, de fato, fazer ali uma apresentação dos trabalhos e conseguir fazer relacionamentos que tem resultado em contratos, em trabalho. Então é importante que os colegas passem a conhecer e também não se limitar às redes sociais do dia a dia, porque pode ser que o seu cliente ou o seu possível cliente não esteja naquela rede social. E aqui posso dar o exemplo aberto do Instagram, mas às vezes o público empresarial não procura um advogado no Instagram, mas no LinkedIn e outras redes sociais. Aliás, ainda a respeito disso, eu falei da questão da fiscalização e, de certo modo, de coibir práticas indevidas. Mas tem também o outro lado. A gente sabe que tem muita gente querendo advogar e quer também fazer essa publicidade de maneira sóbria. Hoje em dia a OAB tem desenvolvido uma linha, digamos, pedagógica de curso, de instruir como se expor,
mas sem descumprir essa questão dos regramentos de publicidade? Vou até pedir para vocês que depois da pergunta, se for o caso, vocês retomem o tema e puxem, porque às vezes eu vou empolgando, explicando alguma coisa e acabo fugindo. Agora, antes da sua resposta, eu queria só fazer um registro. Eu me vacinei aqui pela OAB, eu enfrentei filas horríveis para me vacinar, e aqui eu consegui me vacinar rápido, sem fila, tranquilo, a terceira dose foi serena. Então tem que também registrar esse reconhecimento para a ordem desse trabalho. Perfeito. Eu registro que fiz testes negativos. Também rápido. Que bom, Sim, que bom. Sim, que bom que é negativo. O Cal tem uma teoria de que a testagem negativa ela é muito ruim, porque geralmente você gasta dinheiro para fazer o teste e deu negativo. E nem fica imune. Pois é, você gastou dinheiro e é um dos sentimentos negativo. mais controversos que há, é a testagem paga e dando resultado negativo. Você fica feliz e triste ao mesmo tempo. Evidentemente, nós estamos brincando. Claro, é uma brincadeira. Vamos... E aí passar para fiscalização, e depois eu acho que a gente vai retomar também aquela questão dos eixos de gestão, porque eu falei, claro, da defesa de prerrogativas, que é o nosso eixo principal, mas dentro de toda a programação para a advocacia, a gente tem também defesa de prerrogativas, a capacitação por meio da nossa Escola Superior de Advocacia, a entrega de estrutura, né? O olhar atento à jovem advocacia para que proporcionar ao jovem advogado que tem o melhor ingresso no mercado de trabalho, a defesa incessante das prerrogativas e principalmente o combate à violência contra a mulher e a inclusão da mulher advogada nos espaços de poder e decisão, e também, claro, a inclusão. E aí a inclusão a gente trata do público LGBTQI+, também os deficientes, que estão dentro do nosso eixo programático de gestão. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Eu estou lhe cortando porque é uma pergunta que eu ia fazer. Eu, inclusive, sou membro da Comissão de Diversidade Sexual daqui. Você sabe bem disso. Assinou a minha portaria. Minha portaria. Eu queria saber o que essa gestão tem feito sobre esse tema, que a mim me toca muito, eu acho muito importante para o nosso progresso como sociedade. Então, a OAB sendo parte fundamental dessa questão, é uma questão, função social da OAB, o que há de práticas dessa gestão para a defesa da comunidade LGBTQIA+. Perfeito. Vamos primeiro lá para o ponto da fiscalização da questão da publicidade. Nós temos hoje em pleno funcionamento na instituição uma comissão de fiscalização que é presidida pelo Dr. Jonathan. E essa comissão, Rafael e Cal, tem desenvolvido um trabalho fantástico. Inclusive, recebe denúncias por meio do e-mail, por meio do telefone. Vou até pedir para que vinculem um e-mail e o telefone aqui da comissão relacionada à publicidade indevida. E aí, se há outdoor, que é uma publicidade indevida para a advocacia, se há alguma divulgação em rádio ou em carro, ou se há alguma publicidade nas redes sociais que não observa aquelas regras no Código de Ética e Disciplina, por exemplo, o Código de Ética diz que o advogado não pode divulgar ou deixar de divulgar a lista de clientes, ou levar a entender, como no caso, que ele tem a possibilidade do êxito, que ele garante o êxito. Então, às vezes acontece do colega divulgar nas redes sociais mais uma decisão favorável em favor do sindicato tal, do cliente tal, e aí a comissão vai lá e atua e diz, colega, manda um direct, entra em contato, esse tipo de publicidade não é permitida, por favor, retire, e quando não é retirada, se abre o procedimento necessário para encaminhamento e instrução no Tribunal de Ética. Então, é uma comissão que tem buscado, claro, dialogar com a advocacia, orientar no sentido do que é possível, do que é permitido fazer, e também, claro, tomar o procedimento necessário que é previsto pelo nosso Código de Ética e Disciplina e pelas regras estabelecidas para o Tribunal de Ética. E aí vamos passar para a inclusão, que é outro ponto que você disse que perguntaria o que a ordem tem feito para estabelecer. A ordem tem, sempre dissemos, Rafael, que a ordem ela tem dois papéis fundamentais. Um é de servir e defender a advocacia. Esse é o principal papel da nossa instituição, estar sempre ao lado de cada advogado e de cada advogado. E tem também como papel fundamental, e aí um papel constitucional que a ordem tem e que a advocacia tem, de servir de porto e farol da sociedade, da defesa do Estado Democrático de Direito e da cidadania. E esse papel social da ordem a gente busca desenvolver principalmente através das nossas comissões. E aí a Comissão de Direitos Humanos, que é presidida por Dr. Eric, a Comissão de Igualdade Racial, doutora Carol Caetano, a Comissão de Diversidade Sexual, que é presidida por Dr. Igor. Este ano aqui nós já recebemos diversas instituições, dialogamos, nos colocamos à disposição para realizar eventos, também realizando um observatório de combate à violência, com o objetivo de defender a diversidade,
com o objetivo de fazer, estamos planejando também um seminário, com o objetivo de fazer com que as pessoas mudem e digam que esse é um problema cultural. Não adianta, às vezes, a gente combater apenas o problema depois que já teve o fato. Sim, Depois que você teve a agressão, depois que você teve o fato lamentável. É importante que a gente acompanhe, fiscalize, mas que também que a gente traga ações que mudem culturalmente. E aí o seminário, os cursos trazem justamente isso. O objetivo de trazer para a sociedade que nós temos que mudar culturalmente. Respeitar o espaço, respeitar as pessoas, respeitar as diferenças e as igualdades. Né? Afinal de contas, apesar das mínimas diferenças que temos, somos todos iguais, somos todos seres humanos, merecemos respeito sim, merecemos participar sim. E o lugar de fala do LGBTQI+, da mulher, é onde ela quer estar, com direitos e deveres e obrigações como todos nós temos também. Sim, o papel, eu acho que, assim, dando minha opinião aqui, mas evidentemente é de conscientização e orientação, né? Claro, perfeitamente. Como o senhor mesmo falou da questão da fiscalização de propaganda, eu achei muito interessante o senhor falando, não, a gente fiscaliza e tenta orientar. Não adianta só dar paulada, né? Precisa explicar o porquê. Senão não vai mudar, a gente vai ficar num embate eterno. Perfeitamente, uma mudança cultural. E a mudança cultural começa com iniciativas. Isso. A gente mudando, orientando e principalmente, Rafael, trazer a ideia para as pessoas de que essa cultura a gente absorve, mas também que a gente tem que passar. Que ela pode mudar e deve mudar principalmente de casa. Você criar filhos que respeitam cada vez mais as mulheres, que respeitam as pessoas, que respeitam as escolhas, a religião, as diferenças. Quero destacar aqui, aproveitar o momento, a Comissão de Direitos Humanos, assim como a Comissão de Igualdade Racial, teve presente neste mês passado, no mês de julho, buscando intermediar o diálogo lá em Barra do Corda, conversando com o cacique Zé Luciano, com o índice da região, buscando apaziguar a situação que estava ocorrendo ali de conflito em Barra do Corda em razão da falta de assistência adequada para os índios. É uma comissão muito atuante, esteve também na unidade prisional São Luís, conhecida como Pedrinhas, para poder conversar com a sociedade, dialogar com os familiares de internos que ali estavam numa situação muito complicada, porque foi mudado o sistema de agendamento de visitas. Então se estava com o sentimento de que se faria apenas de forma online, que não seria dado suporte para a realização desses agendamentos, e a comissão dialogou com a Secretaria de Administração Penitenciária, também a nossa comissão de Política Penitenciária, e no dia da visita esteve lá presente com a Comissão da Jovem Advocacia para poder dialogar com a sociedade e orientar, cumprindo esse papel social da nossa instituição. Perfeito. Ainda sobre esse tema de regionalização, presidente, no começo da conversa foi mencionado que foi entregue 4 obras essa semana, foi isso? Em 4 municípios o senhor esteve, é isso? Estive em Carutapera, Cândido Mendes e Maracaçumé. E em relação a essa questão de empreendimentos de obras no estado, saberia dimensionar o que essa gestão tem entregue de obras que foram entregues esse ano, ao longo do ano de 2022? Cal, com a gestão do presidente Thiago, nós começamos um movimento muito forte de interiorização das atividades da ordem. O Thiago iniciou a gestão, nós tínhamos 15 subseções e sedes apenas em 4. No ano passado, nós encerramos a gestão e eu tive a oportunidade de ser tesoureiro na gestão passada. Nós conseguimos concluir a gestão com 17 subseções e sede em 16 subseções, dentre construídas e alugadas, com espaços adequados para a advocacia, com escritórios compartilhados, com sala de atendimento, sala de videoconferência, mini auditórios, mini sala de aula, um espaço adequado para que a advocacia possa reconhecer como sua casa e também utilizar de escritório. Tendo em vista, Carl, os escritórios compartilhados são muito importantes, porque a grande maioria, Rafael, da nossa jovem advocacia inicia no mercado de trabalho, assim como eu iniciei, e iniciei recebendo apenas uma carteirinha e carregando no peito um monte de sonhos de exercer a advocacia, ter uma advocacia de sucesso, mas naquele momento não tinha um filho de 1 ano, quando foi aprovado o exame da ordem, o Matheus, que hoje tem 12 anos, mas não tinha condições de abrir um escritório, não tinha condições de montar uma estrutura, de pagar uma secretária, um funcionário, uma funcionária que fosse. E essas estruturas hoje para nós são muito caras por conta disso, são muito importantes, porque proporcionam ao advogado, ao jovem advogado, com que possa fazer ali o seu primeiro atendimento, seus primeiros atendimentos, e também com
o advento da pandemia, muitos colegas tiveram a advocacia prejudicada. Sim. Nós somos uma profissão autônoma e aí com a dificuldade de empresas e tudo mais, isso impactou muito forte na advocacia. Então os escritórios compartilhados hoje também servem para uma boa parcela da advocacia que optou por deixar de alugar sala e agora faz seus atendimentos, suas videochamadas, suas videoconferências aqui na OAB, suas audiências. Então esses espaços hoje são de extrema relevância para a nossa advocacia. Entre salas também, nós já entregamos neste ano mais de 10 salas para os advogados e advogadas, então já ultrapassamos o número de 100 salas entregues durante a gestão. Quando iniciamos a gestão da ordem, e especialmente dos últimos 3 anos para cá, entregamos 60 salas. Então, quando o ex-presidente Thiago, hoje conselheiro federal, iniciou a gestão dele, eram apenas 20 salas. 3 na capital, 17 no interior do estado, em algumas funcionavam sede de subseções, e hoje nós temos mais de 100 salas que funcionam para a advocacia do nosso estado, com impressora, scanner, com computadores modernos, e hoje já estamos em fase de reaparelhamento dessas salas. A informática atualiza a cada dia, são mais informações, mais velocidade, e na Baixada, por exemplo, já estamos com previsão de modernizar mais 3 salas. No dia 31 estamos com previsão para inaugurar a nossa 17ª subseção, que é a subseção de Codó, que já está sendo montada e equipada com computadores modernos, com mini auditório, com salas de atendimento. Um abraço para a nossa colega causídica de Codó, Línia Carvalho. Essa notícia aí. Um abraço para o nosso presidente lá também, Rômulo Buzar, um querido amigo, nosso querido amigo o Yuri, que é o presidente da Comissão de Interiorização da Advocacia, conselheiro Ribamar. Então, a ordem não para nesse sentido de entregar estrutura para a advocacia, especialmente estruturas que sejam úteis, que servem, que são utilizadas no dia a dia do nosso exercício profissional. E assim, durante esses próximos anos, modernizaremos mais ainda essas salas e, claro, contamos com o apoio da advocacia até para nos passar informações em uma sala que está com problema, um ar-condicionado sem funcionar, um computador, para que a gente possa atualizar essa sala e retirar os problemas que porventura existam. Então eu vou lhe perguntar, porque Cal falou isso mais cedo e a gente está batendo nessa tecla, que evidentemente quem está do lado de lá está nos ouvindo, está ouvindo o presidente, mas mais importante que isso eu sempre acho que é ouvir. Nós ouvirmos, a OAB ouvir. Então qual, o senhor puder divulgar para a gente, qual o canal mais fácil para o advogado do interior ou da capital cobrar mudanças, pedir melhoras, algum tipo de melhoria e passar, evidentemente, pelo crivo da ordem, tudo, para ter esse contato mais fácil. Calma, e aí trazendo um acesso direto. Eu recebo mensagem no meu Instagram. Não, eu ia falar, não vai. Não tem por uma dor de cabeça que vai. Eu respondo os colegas e aí, às vezes durante o dia, essa rotina a gente não consegue durante o dia, mas é sagrado todos os dias, antes de dormir, eu deito. Vou olhar o celular e sempre respondo as mensagens do Instagram, redes sociais. Colegas que estão buscando ingressar na advocacia, que prestaram um compromisso, procura o presidente lá na rede social. Presidente, me auxilia, meu processo está demorando demais, meu processo de inscrição. Diga que você deu entrada quando? Terça-feira passada. Mas, vejam só, é a ansiedade de realizar o sonho de ingressar na ordem. Está feliz porque foi aprovado no exame da OAB, já é bacharel e quer logo ter ali a sua inscrição, poder exercer a advocacia. E a gente tem dado celeridade nesse processo o máximo possível, tem conseguido definir as inscrições num prazo médio de 15 dias. Vamos conseguir bater a meta logo de 10 dias para poder fazer compromisso aí umas 2 vezes por mês, entregar a carteira o quanto antes para os colegas. Mas que possam também entrar em contato, e aí quando for o caso, demandas maiores, prerrogativas, nós temos os e-mails da OAB, que é prerrogativas@oabma.org.br. Temos também o plantão de prerrogativas, aqui vou pedir para que os colegas veiculem o número do plantão de prerrogativas. Temos também, claro, o e-mail do gabinete, que é gabinete@oabma.org.br. E estamos à disposição sempre para poder dialogar com a advocacia do nosso estado. Não, bacana. É muito importante aí a divulgação desses canais para ter o contato mais próximo com a advocacia. É uma preocupação que eu sempre tenho e trago desde o podcast anterior, que o senhor participou lá também, é com o estudante de direito, com o jovem advogado e com o estagiário. E até por conta dos jogos, enfim, quando o podcast for lá, já vão ter tido os jogos. Eu espero que eu tenha sido campeão de beach tênis e queimado, mas
o pessoal do escritório, os estagiários falaram, poxa, eu queria jogar, mas só pode para o advogado, para o estagiário inscrito. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo e vendo, de estudante e de estagiário, como fazer essa inscrição e por que é importante que esses jovens estudantes façam a inscrição na ordem. Hoje, o nosso estatuto ele traz que o estudante de direito ele pode ser inscrito como estagiário na ordem apenas a partir do 7º período. Então, ele precisa estar vinculado a uma instituição ou a um estágio não remunerado na faculdade e solicitar sua inscrição como estagiário da ordem ou está vinculado a um escritório de advocacia exercendo a partir do 7º período. Inclusive, eu acho isso algo ainda um pouco ultrapassado no nosso estatuto, já até propus no Colégio de Presidentes que a gente passe a mudar essa regra. Que o estagiário possa se inscrever a partir do 5º ou do 6º período, que é ali a metade do curso. Sim. Quanto mais cedo esse jovem puder estar no escritório de advocacia, puder ter vínculo com a ordem, mais interesse ele vai ter em exercer a advocacia, em se preparar, em frequentar os cursos na nossa ordem, vai ter mais vinculação e mais proximidade com a instituição. A grande verdade, Rafael, é que nós temos pouquíssimos estagiários inscritos hoje na ordem. Imagino. Em torno de 100 estagiários, muito pouco diante do universo de estudantes de direito que nós temos. A grande maioria é inscrita por conta... O campeonato de futebol é um dos grandes atrativos para inscrição como estagiário na ordem. Mas temos também estagiários vinculados a escritórios de advocacia, inclusive os que estagiam no meu escritório têm a oportunidade de ser funcionário da minha esposa, Liliane Saraiva, que é a chefe do escritório. Então, os nossos estagiários são inscritos na ordem. Então, temos alguns escritórios que têm esse critério ainda. E é de extrema importância. E é importante que o estagiário se inscreva, porque aqui ele tem serviços que são recompensados com anuidade. Por exemplo, o atendimento odontológico da Caixa de Assistência, o atendimento médico, todo esse atendimento do estagiário ele tem direito também, é justamente um atrativo. Os cursos que são realizados de forma gratuita, ele tem acesso a esses cursos. Os Jogos de Verão, e aí nós estamos passando a mudar a estratégia. Os Jogos de Verão, eu solicitei à Comissão da Jovem Advocacia que fizesse uma integração com o CADI, com os diretórios acadêmicos de algumas faculdades, para passar a integrar esse jovem, esse estudante de direito, ainda antes da inscrição, para que ele de fato perceba os atrativos, crie laços e possam ali motivar, criar movimento de trazida desses outros colegas para a nossa instituição. Mas quando tiver campeonato com estudante, a gente tem que fazer uma categoria 25 a mais. Aí não, 25 vai virar massa, senão não vai dar para acompanhar a galera não. Para a gente encerrar nesse quadro aqui do Pela Ordem, eu queria que o senhor perguntasse, eu queria que o senhor dissesse para a gente quais serão os esforços em que o senhor vai concentrar, em que a Ordem vai concentrar os esforços nos próximos 5 meses, nesse fim de ano em que vocês vão concentrar esforços. Nós temos como planejamento, e aí disse, o eixo principal de gestão, que é a defesa de prerrogativas. Nós temos, claro, dentro do nosso eixo programático, a entrega de capacitação qualificada para a nossa advocacia. Inclusive, estou planejando com o doutor Erivelton Lago, para o próximo dia 24, uma imersão em tribunal do júri, com a participação do Zanoni, Erivelton Lago, Luana Lago, experts em tribunal do júri, para trazer ali uma capacitação, um dia de imersão voltada a isso. Estou também providenciando um dia de imersão em direito processual, buscando trazer ali os elementos principais da execução, do cumprimento de sentença. Dentro disso também nós temos a entrega de estrutura, a manter e avançar cada vez mais com a interiorização das atividades da ordem, buscando uma ordem presente no interior do Estado, próxima da advocacia. Também a defesa da mulher e da advogada, combate à violência, o combate à violência contra a mulher, a participação, e aqui destacando o Agosto Lilás e a comemoração dos 16 anos da Lei Maria da Penha, um grande avanço para a sociedade, mas sem dúvida nenhuma. Esse é um mal que ainda assola a toda a sociedade, infelizmente acontece, e os números, infelizmente, são muito maiores de casos do que aqueles que são de fato registrados. Claro. Então nós temos que levantar a bandeira de combate, Rafael, todos os dias. E essa é uma bandeira não só das mulheres. A gente faz muito evento aqui de combate à violência contra a mulher, quando a gente vai ver o evento só tem mulher. Mas essa bandeira tem que ser de todos nós, homens, mulheres. Nós não podemos conviver com a violência, não podemos admitir. Eu sou pai de menina, essa bandeira é minha. Você é pai de menina, mãe, temos irmãs. Então, essa bandeira é de todos nós. Claro. Não podemos conviver com a violência. Temos que proteger as mulheres. Também a participação da mulher nos espaços de poder e decisão,
criei, instalei na OAB o Observatório de Candidaturas Femininas. Agora, neste ano, participaremos do processo eleitoral, contribuindo e participando com o Tribunal Regional Eleitoral, com o Observatório de Candidaturas Femininas, com o Observatório de Combate a Fake News, a OAB se mantendo como nos propomos a manter a ordem. Uma instituição apartidária, uma instituição política, claro, que contribui com o processo eleitoral, mas sem intervir nas decisões. Sim. Quem tem que decidir é o povo. O processo eleitoral tem que representar a vontade do povo de forma muito transparente e clara, e é isso que a nossa instituição quer e irá lutar para preservar. Né? Claro, e aí, como disse, uma instituição que garante o pleno exercício profissional de cada advogado e de cada advogada. Tenho como projeto a criação do SOS Morosidade, que é uma ferramenta por meio da qual os advogados possam fazer denúncias e reclamações de processos que estão paralisados há 100 dias ou mais, que estão pendentes de análise de liminar, e já estamos desenvolvendo esse sistema. Olha meu sorriso abrindo com esse canal. Eu de toda a advocacia maranhense. Estamos em fase de desenvolvimento desses sistemas, estamos desenvolvendo um sistema para controle de todo o setor de prerrogativa. Hoje mesmo eu estive reunido com o setor de prerrogativas, estou dialogando com outras seccionais para ver quem já tem sistema que está funcionando bem, para que a gente possa pegar ali algumas ideias e estabelecer um sistema moderno e acessível para a advocacia. Esse é o nosso grande objetivo. Mandei adquirir também celulares para todas as nossas subseções para estabelecer plantão de prerrogativas em todas as subseções. Nós temos que ter prerrogativas próximas do advogado, fazer o advogado continuar e acreditar cada vez mais na nossa instituição, de quando precisar do sistema de prerrogativas, ele irá atender. E também dentro disso, Rafael, fazer com que o advogado compreenda que prerrogativas e ordens somos todos nós. Se nós precisamos da ordem e em algum momento não fomos atendidos, pode ser que o colega estava atendendo o outro. O trabalho é muito e os operários às vezes são poucos. Que nós possamos juntos contribuir um pouco mais com a instituição, que nós possamos lutar por prerrogativas, que nós possamos não permitir ver as prerrogativas do colega ser violadas e ficar calados. Nós precisamos ser altivos e defender cada vez mais a advocacia e a nossa instituição. Bom, perfeito. Eu tenho muito pouco a acrescentar, mas talvez o pouco que eu tenha seja trabalhar na conscientização dos advogados a saberem dos telefones que estão disponíveis para ele. O primeiro passo. Isso é um trabalho fundamental. O próprio advogado, isso aí não precisa do presidente falar ou da gente falar, mas assim, existe o sistema. E eu diria também, Rafael, o espírito de cooperação. A classe tem que ter uma compreensão de que o colega dele de classe é um parceiro dele, ele deve proteger as prerrogativas do colega, tal como ele gostaria que fossem protegidas. Hoje é com ele, amanhã pode ser comigo. Exato, perfeitamente. A gente tem estabelecido um diálogo institucional muito profícuo com a magistratura, com o Ministério Público. E a minha narrativa, Cal, tem sido sempre no sentido de que magistratura, advocacia e Ministério Público não são inimigos. O nosso objetivo é entregar uma prestação jurisdicional célere e efetiva para a sociedade. Exatamente. E aqui, claro, tem que puxar a sardinha para a advocacia. O advogado está ali lutando todos os dias para colocar o alimento na mesa, para ganhar seus honorários, que são alimentos. Magistratura, Ministério Público e servidores, faça chuva, faça sol, no final do mês o salário está na conta. Então, que a magistratura, que os servidores tenham sensibilidade com os colegas da advocacia, que saibam reconhecer o valor dos honorários e o quanto aquilo é importante para os advogados e para manter o advogado motivado em defender a sociedade e os direitos. E se me permite, Rafael, só uma última pergunta, presidente. A respeito disso, só comentando isso, o advogado ele está muitas vezes onde as outras funções da justiça, exceto o poder jurisdicional, não está. Ele tem uma penetração no Estado maior do que às vezes a defensoria pública alcança. E por isso, por ser essencial à justiça, ele desempenha um papel ali de defensor e promotor de direitos que é fundamental. E aí, nesse sentido, tem um espaço muito precioso na advocacia, que é justamente aqueles advogados que exercem a advocacia dativa, por exemplo, que onde não tem defensoria estão lá defendendo interesse e que por vezes atuam com máxima diligência, dão o seu melhor no processo, mas demoram demais para receber, tem uma certa dificuldade. A OAB tem envidado algum esforço nesse sentido para que o advogado e a advogada do interior, especialmente, que são onde normalmente não tem esses núcleos de atenção, possam receber essa contraprestação pelo serviço mais célere? Cal, quero até agradecer, porque falando das conquistas, eu acabei deixando passar 2 pontos de extrema relevância que atingem diretamente a nossa advocacia, que estão ali próximos da advocacia, especialmente do que a gente quer,
que é proporcionar melhores condições de trabalho para os advogados e advogadas. E em diálogo com a Procuradoria-Geral do Estado, com o Governo do Estado, nós conseguimos estabelecer, e também com o Tribunal de Justiça, conseguimos estabelecer 2 regras, foram 2 grandes avanços para a advocacia. Primeiro, a advocacia dativa realizava o serviço e quando ia receber administrativamente não conseguia. Tinha um provimento que tinha uma série de exigências, certidão de trânsito em julgado do processo, um monte de coisa, que uma calhamaço de documento que quando o advogado ia juntar não conseguia, acabava tendo que executar. E o processo de execução a gente sabe que tem um trâmite um pouco mais demorado, natural, porque tem que abrir o contraditório e tudo mais. E o processo, inclusive o orçamento que era enviado à Procuradoria-Geral do Estado para pagamento de dativos, começou a ser reduzido a cada ano porque não se conseguia realizar os pagamentos. Então nós conseguimos, em diálogo com o Procurador-Geral do Estado, estabelecer um novo provimento e nesse provimento uma nova resolução, trazer ali novas regras, que hoje se tornou mais simples receber o pagamento dos honorários dativos de forma administrativa. Nosso objetivo aqui, claro, futuramente também, conseguir dialogar com o chefe do Poder Executivo Estadual para que a gente tenha uma dotação orçamentária específica para o pagamento dos dativos e que seja ampliada assim, a exemplo de outros estados, como há no Ceará, no Paraná, e assim conseguir uma regularidade cada vez maior no pagamento dos advogados dativos. Mas isso já foi um grande avanço. Também conseguimos, em diálogo com a Procuradoria-Geral do Estado e com o Tribunal de Justiça, estabelecer novas regras para a realização de acordo no pagamento de precatórios. Certo. O Estado, infelizmente, tem sido um devedor no pagamento de precatórios. Nós temos hoje, estamos no ano de 2022, o Estado está pagando precatórios ainda no ano de 2015, a gente sabe que a dívida pública é grande, mas existe um planejamento que tem que ser observado. Estamos dialogando, compreendemos também que existem atividades essenciais que o Estado tem que realizar, mas estamos dialogando com o Estado, cobrando do Tribunal de Justiça que haja o sequestro para que se mantenha regular o pagamento daquele planejamento realizado do Tribunal de Justiça para com o Estado do Maranhão. E, claro, tenho certeza que teremos a sensibilidade do chefe do Poder Executivo para que coloque esse pagamento em dias. Mas nós temos hoje em caixa no Tribunal de Justiça para a realização de acordo em torno de 100 milhões de reais. Mas não se conseguia fazer acordo porque tinha uma regra única, que a parte tinha que renunciar em torno de 40% a 60% dos honorários, ou dos honorários não, dos valores a serem recebidos, né? E a parte já esperou tanto tempo, vai renunciar porque às vezes acha que está faltando 1 ano, 2 anos, e aí não saía acordo. Então nós conseguimos estabelecer um novo regramento, foi publicado, assinado pelo Tribunal de Justiça e pela Procuradoria-Geral do Estado, que estabelece um escalonamento, processo de até 100 mil reais dos anos de 2016, 17, 18, pagar 90%, e aí de acordo com os valores dos anos, será ali feito um deságio um pouco maior. Mas a regra já está muito melhor e com uma praticidade muito maior. Tenho certeza que a adesão para esses acordos agora será muito maior e teremos um avanço aí na fila dos precatórios. Excelente. Além da virtualização, né? Foi PJE agora a tramitação. Exato. Foi uma grande pauta que nós lutamos também no Tribunal de Justiça para que fiz várias reuniões com o atual conselheiro federal, Thiago Dias, na época presidente ainda, para que nós conseguíssemos tramitar os processos de precatório para o processo judicial eletrônico. O pagamento de precatório ele tem que ser transparente. Nós temos que ter lá no site do Tribunal de Justiça, conforme a resolução 303 do CNJ, que trata sobre o pagamento de precatórios. Então lá diz que tem que ter no site do tribunal, disponibilizado de forma fácil e acessível, a lista de credores em ordem de pagamento, tem que ter também o valor que está sendo aportado pelos entes devedores, o planejamento daqueles que estão submetidos ao regime especial, e os processos também, claro, disponibilizados de forma eletrônica. Então estamos avançando em relação aos precatórios, tudo isso com muito diálogo institucional. Bacana, bacana. Bom, acho que você que estava escutando aqui e evidentemente nos assistindo, eu ainda tenho dificuldade para assistir, porque eu sou muito acostumado com podcast, eu não sou acostumado com o YouTube. A plataforma ainda tá me embolando. Mas você que está nos assistindo e está nos acompanhando via o agregador de podcast, eu acredito que tenha gostado muito de todas as informações que o nosso presidente trouxe aqui. Acho que dá para a gente passar para o próximo quadro aqui, caminhar para encerramento, né, Carl? Sem sombra de dúvidas. Vamos passar aqui para um quadro que a gente chamou de Exame da Ordem. Então, nesse quadro você tem que responder igual
o estudante que está fazendo o exame da ordem em si, sem titubear, se possível, uma palavrinha só. Vou te perguntar a primeira coisa. A advocacia é? Paixão. Bom, qual o legado que quer deixar na presidência da OAB? Transformação. Civil ou penal? Civil. Brasil vai ser hexa? Vai. Torço. Momento Marília Gabriela. Esse quadro é legal, hein? Esse quadro é legal. Vamos passar para o próximo, então, que vai ser Conselho Federal. Bom, esse quadro agora chama Conselho Federal. Nosso convidado, hoje presidente da OAB, vai dar um conselho aqui para a jovem advocacia, para os estudantes e para a advocacia plena também, quem sabe. Mas pode dar o conselho para quem você quiser. Manda seu conselho aí, presidente. Viver a advocacia. Participar da ordem. Construir conosco uma ordem cada vez mais forte. Uma ordem valorizada. Uma ordem respeitada é sinal de advocacia forte. Para a jovem advocacia, de forma muito especial, viver a advocacia todos os dias. Rafael, eu sou o presidente hoje em exercício mais jovem do país. Mas os últimos 10 anos da minha vida eu vivi a advocacia de forma intensa. Eu vivo a advocacia do primeiro segundo que eu acordo até o último minuto quando eu vou dormir. Se você quer ser conhecido de fato como advogado, vamos usar gatilho mental, que é o que muito se discute hoje, se fala sobre desenvolvimento, soft skills, que o advogado, o jovem advogado, ele viva a advocacia todos os dias e que faça seus possíveis clientes, amigos, parceiros, o ver como advogado. Vamos passar aqui então, chegando ao final do programa. Nosso quadro chama Alvará de Soltura. Cal foi bastante criativo aqui com essa denominação. Só podemos novamente agradecer à comunicação, agradecer ao Eliseu, agradecer ao Ivar. Alvará de Soltura é para liberar, para ir Estamos te liberando aqui. E sempre vai ser na sexta-feira, então vai ser Alvará de Soltura com gosto. Alvará de Soltura com gosto. Pedir a você que nos acompanhou. Primeiro agradecer a você que nos acompanhou. Chegou até aqui já no final do programa com 50 e poucos minutos. E pedir, se possível, caso você queira fazer essa graça pra gente, divulgar nas redes, divulgar para o seu colega, informar a existência desse nosso novo programa. A gente está trabalhando para que em breve consiga divulgar os convidados com antecedência, para que vocês possam formular perguntas e a gente repassar aqui para os convidados. Eu já vou botar aqui em saia justa tanto o presidente quanto o departamento de comunicação, que por mim a gente faz ao vivo, porque a gente vai ter uma participação, um engajamento maior da galera e com perguntas. Excelente. E aí vai ser bem mais fluido, não é não, Cal? Com certeza. E agradecer nosso convidado, evidentemente, foi uma honra para a gente, está sendo uma honra para a gente participar aqui, tê-lo como convidado nesse nosso primeiro programa. Eu vou já passar a palavra para o senhor, para as suas últimas considerações. E como sempre, eu peço a indicação, se o senhor vai poder indicar aí livro, filme, música, videogame, o que o senhor quiser, para a galera que está nos assistindo. Muito obrigado, Caio. Rafael, Cal, eu que agradeço a oportunidade. A gente bater esse papo leve, conversar sobre a advocacia, sobre as atividades da ordem. Faremos com que essa informação, que essa mensagem chegue a toda a advocacia do nosso estado. Deixar como sugestão de leitura o livro A Arte de Falar em Público, de Stephen Lucas. Afinal de contas, nós advogados sempre tenho dito que utilizamos no exercício da advocacia a nossa principal ferramenta, que é o verbo, o falar. E falar em público é essencial para o advogado. Uma sustentação oral, um tribunal do júri, dialogar com colegas, se apresentar a clientes é essencial para todos nós. E esse livro é um livro fantástico que fala sobre como falar em público, desenvolvido por um grande autor que traz boas técnicas de como quebrar o gelo, como se comportar, como utilizar a voz, técnicas. Tenho certeza que será muito enriquecedor, especialmente para a nossa jovem advocacia. Será que ele leu esse livro, Cal? Olha, eu não sei, se não leu, é uma vocação isso, né? Essa eloquência. Já podia fazer o dele, né? Exato, já pode ter essa ideia de iniciar uma redação de um livro. Rapaz, com dicas é coisa boa, né? Cal, tuas considerações finais aí também, cara, se quiser indicar alguma coisa. Claro, primeiramente agradecer a todos que nos acompanharam nesse primeiro programa aqui do podcast Conversa de Ordem, é uma satisfação e
contamos com a audiência de vocês, que nos acompanhem, que vejam cada programa e divulguem, né? Afinal, isso aqui, o objetivo é conversar com a Ordem do Maranhão. Mais uma vez, um agradecimento aqui ao meu colega Rafael e ao presidente Caio por ceder um pouco da sua agenda muito lotada aqui para conversar com a gente. E eu vou deixar aqui para vocês uma dica de um livro, um clássico, que é para quem quer ler fantasia, uma coisa fantasiosa. 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Quem gostar. É lançamento aí, né? É um lançamento exclusivo, um livro muito recente, mas tem uma curiosidade, quem não sabe. A inspiração de um filme muito famoso da Disney vem desse livro, o nome de um personagem muito famoso da Disney. Então fica a curiosidade para você pesquisar depois, caso queira. 20 Mil Léguas Submarinas e Disney, eu só consegui pensar em A Pequena Sereia. Cara, eu vou entregar, é o Nemo. É verdade, é verdade. Eu não lembrei, porque Nemo é Pixar. Perdão, então. Aí, viu? Mas já agora eu dei uma premissa errada. Tudo bem, fica para a próxima. Francamente, cara, no primeiro programa tu já apresenta essa premissa. É isso aí, galera. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Posso me despedir? Claro. Aproveitar, não podia deixar de fazer. Agradecer a audiência dos nossos advogados e advogadas. Mais uma vez, parabenizá-los por este mês tão especial no qual comemoramos o mês da advocacia. Agradecer pela honra concedida de poder representar a advocacia maranhense, de poder representar os nossos advogados e advogadas, o que tenho feito com muito orgulho e com muita dedicação. É assim, entregando estrutura, capacitação, defesa de prerrogativas, interiorização, fortalecimento da advocacia, defesa da mulher e da advogada, que nós homenageamos os advogados e advogadas do nosso Estado. Muito obrigado a todos. Bom, é isso. Tomei puxão de orelha, eu tinha te dado a palavra. Voltaste e encerraste de uma maneira belíssima. Muito obrigado a todos novamente e até a próxima, galera.